que você possa, em meio à tua manhã, mesmo cheia de atividades, mas estar atento àquilo que o Senhor deseja tratar com o teu coração, porquanto neste dia que nos fez o Senhor, também tem Ele reservado uma palavra para o teu coração. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem do coração de Deus para a nossa vida. Toda a palavra do Senhor, ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos dá a direção. Sim, ela aviva o nosso ser, ela aquece o nosso relacionamento, ela nos dá nutrição espiritual, alimenta-se o corpo, mas é preciso alimentar a alma, é preciso alimentar o espírito, é preciso estar pleno, é preciso estar completo. A palavra de Deus vai te alimentar neste dia, ela também vai guiar os teus passos, como diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, querido, querida, o Senhor mesmo estará presente, o Senhor mesmo está presente. É um prazer, é uma alegria ter você do outro lado, conectado conosco, conectado com esta programação. Participe, olha, o chat está aberto, envie o seu pedido de oração. A palavra de Deus declara acerca da oração que muito pode em seus efeitos, a oração do justo. Também nos diz Tiago: orai uns pelos outros. É preciso que haja aqueles que oram e oram em conjunto e oram coletivamente. A palavra de Deus diz: se dois de vocês entrarem em propósito, em comunhão acerca de qualquer coisa na terra, se vocês entrarem em comunhão, será concedido pelo meu Pai que está nos céus. Aquilo que vocês conveniam na terra é conveniado na presença do Pai do céu. Então, querido, querida, nós temos este poder dado pelo Senhor, nós temos esta autoridade otorgada pelo Senhor, e não obstante isto, Ele disse: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, e o Pai vai conceder. Oh, aleluia, que coisa tremenda. Não há nada que esteja fora do alcance de Deus. Então não há nada que também esteja fora do alcance da tua oração, do teu pedir, porque oração envolve objetivos, oração envolve o pedir, e pede aquele que tem uma necessidade, pede aquele que tem um alvo, pede aquele que tem um propósito. Sim, oração precisa ter propósitos. O que motiva a oração é o propósito. É preciso haver propósito na oração. Oração sem propósito se torna vazia. Oração sem propósito se torna mero amontoado de palavras, mera cacofonia. Não tem sentido. Oração precisa vir com propósito. Oração é propósito. E qual é o teu propósito nesta manhã? Coloca diante do Senhor. Muitas vezes a oração não envolve algo para você mesmo especificamente. De repente é algo para alguém da tua casa, alguém da tua família. Muitas vezes a oração não envolve nada, nenhuma demanda material, nenhuma demanda que se tenha aqui, mas envolve muitas vezes um desejo ainda maior da presença de Deus, um desejo ainda maior de comunhão com Deus, algo da sua própria pessoa. Moisés, ele chegou a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ver a tua face. Veja, Moisés não estava pedindo a Deus nenhum bem material nessa hora. Moisés já tinha pedido a companhia do Senhor. Senhor, vem conosco na viagem. Senhor, permanece conosco. Não manda anjos, não manda outros que possam te representar, ainda que bem, mas o Senhor mesmo vem conosco. E depois que o Senhor lhe promete: eu estarei contigo, eu irei com vocês, eu mesmo irei. Então Moisés, ele agora avança nesse pedir. Ele diz: Senhor, então eu quero ver a tua face. Veja, não envolve nenhum bem material, mas envolve mais da presença, envolve mais da comunhão, envolve mais do seu espírito, envolve mais da intimidade com Deus, da proximidade com Deus. Muitas vezes a oração ela não está voltada para coisas
materiais, mas para um relacionamento ainda mais profundo com Deus. E este é um propósito tremendo na oração, sabe? Toda oração deveria deveria surgir deste primeiro grande propósito. Eu quero mais de Deus para a minha vida, eu quero mais da sua presença, porque o salmista lá no Salmo 23, lá no verso 1, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Sabe, quando o salmista diz o Senhor é o meu pastor, ele está falando quando eu tenho a presença de Deus, quando existe um vínculo entre eu e Deus, entre Deus e eu, quando há uma aliança entre nós, quando há um envolvimento entre nós, então de nada terei falta. É como se ele dissesse: se eu tenho a presença de Deus, nada mais eu preciso. Se eu tenho a presença de Deus, eu tenho todas as coisas. Se eu tenho a presença de Deus, de nada terei falta, porque tudo quanto eu preciso, a presença de Deus provê para a minha vida. Moisés parecia saber muito bem disso, quando ele pede ao Senhor: Senhor, o Senhor vai mesmo conosco, o Senhor não manda substituto, mas o Senhor mesmo, porque se o Senhor não for com a gente, eu prefiro não sair daqui, eu prefiro permanecer aqui no deserto, onde está a tua presença. Mas Moisés, deserto é lugar de aridez, deserto é lugar de escassez, deserto é um lugar muitas vezes com muitas dificuldades, deserto é um lugar de perigos, deserto ele é muito quente durante o dia, ele exaure, ele esgota a tua saúde durante o dia, ele desidrata você durante o dia, e à noite ele tem um frio extremamente rigoroso. Ou seja, de dia você é extremamente atacado pelo calor, e à noite você é extremamente atacado pelo frio. Há um choque de temperaturas no deserto, isso esgota as forças, isso esgota a saúde, não há como sobreviver no deserto. Mas Moisés, ele tem uma convicção, ele diz: não, é possível sobreviver no deserto se a presença do Senhor está. Moisés percebe e entende, porque se a presença do Senhor está, todas as coisas são possíveis. Se a presença de Deus está, nada me faltará. Se a presença de Deus está, eu não temerei deserto. Se a presença de Deus está, eu não temerei as montanhas nem os vales. Se a presença de Deus está, eu não serei confrontado, eu não serei amedrontado por perigos, por exércitos, pela guerra, por dificuldades, por montanhas ou gigantes. Nada, sabe, é aquilo que é dito para Josué: ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. E por que, Josué, ninguém te resistirá? Porque aí o Senhor afirma ali em Josué capítulo 1: assim como fui com Moisés, assim como eu estive presente para Moisés. Esse é o sentido. Assim como estive presente para Moisés, assim como estive presente com Moisés no deserto, com Israel no deserto, assim estarei para você, Josué. Assim estarei contigo, assim estarei presente contigo cada dia da tua vida. Por isso ninguém te resistirá, sabe, a guerra não te resistirá, exércitos não te resistirão, portas fechadas não te resistirão, olha, muralhas, cidades amuralhadas não te resistirão, federações, confederações de inimigos não te resistirão, Josué, todos os dias da tua vida. Isso é tremendo. Deus está falando assim: olha, todos os dias eu estarei para você, todos os dias eu estarei com você, eu caminharei contigo todos os dias e todo o trajeto da tua vida. Por isso nada te resistirá. Há um sentido, há um entendimento que se eu tenho a presença de Deus, então nada me faltará. Se eu tenho a minha vida está envolvida com a sua presença, se o meu coração está envolvido com a sua presença, a palavra diz: o que temerei? O apóstolo Pedro, ele vai dizer: Senhor, para onde iremos nós?
Há um momento em que Jesus, ele multiplica o pão, Jesus multiplica os peixes, as multidões são alimentadas, e a palavra diz que no outro dia, aqueles que comeram pão, aqueles que comeram peixe, aqueles que comeram e se fartaram da multiplicação daquele grande milagre que Jesus realizou, no outro dia eles estavam indo onde Jesus estava, eles estavam procurando onde é que Jesus estava, eles queriam estar onde Jesus estava, mas a palavra diz que Jesus conhecia seus corações e sabia que eles estavam ali não pela sua presença, eles estavam ali não pelo relacionamento com Jesus, eles estavam ali não porque queriam saber mais de Deus, mais do Pai, eles estavam ali apenas, e aqui está o problema, apenas pelo pão, apenas pelo peixe, apenas pelas coisas e bens materiais. O seu relacionamento era um relacionamento apenas pelas coisas de Deus e não pelo Deus das coisas. Não é pecado pedir a Deus pão. Não é pecado, não. A palavra diz que Ele dá aos seus filhos enquanto dormem. A palavra afirma e ela declara que Ele é Pai. E diz a palavra, porque qual é o filho que pede ao pai pão e recebe pedra, pede ao pai peixe e recebe serpente. E o Senhor faz isso por contraste, quando Ele vai dizendo, se vocês são pais humanos e falíveis, e sabem, e procuram dar o melhor para os seus filhos, Ele então diz, quanto mais o vosso Pai que está no céu saberá dar o que é bom para os seus filhos. Não há nenhum problema em pedir a Deus, apresentar a Deus necessidades materiais, mas há um relacionamento imperfeito quando a única coisa que de fato me leva a buscar a Deus são os bens materiais, são as coisas materiais. É a simples prosperidade que atende meramente ao meu corpo. Eu não sou apenas corpo, eu não sou apenas estômago. Você não é apenas estômago, eu não sou apenas o vestir, você não é apenas o vestir, você não é apenas a proteção do corpo, a moradia, você não é apenas as coisas e necessidades desta vida. Mas muito mais que isso, você também tem um espírito, você também tem uma alma. E o espírito, ele tem sede de Deus. A minha alma tem sede, diz o salmista, assim como a costa suspira, deseja, brama, anseia pelas correntes das águas. Por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. É bem verdade, muitas vezes, e não é incomum, que o relacionamento com Deus inicia a partir de necessidades materiais. Não é incomum. E aquela multidão tinha comido do pão, aquela multidão estando com Jesus, e Jesus vendo a sua necessidade material, porquanto estavam em um lugar deserto, porquanto estavam em um lugar ermo, e eles tinham fome, e eles tinham, eles tinham necessidades materiais que precisavam ser atendidas em um lugar de grande escassez. E Jesus conhece a situação. Não há situação que escape ao Senhor. Não, o Senhor conhece a situação. Ele não só conhece a situação presente, mas Ele conhece o que vem por depois, o que vem adiante. Ele sabe o passado, Ele conhece a situação passada, Ele conhece a situação presente, Ele conhece o desdobramento de tudo isso. E olhando para aquela multidão e tendo ela fome, Ele provê pão, Ele provê peixe. Mas no outro dia eles estavam ali procurando o Senhor, mas o Senhor então entendia, eles estavam apenas pelas coisas materiais, e Ele vai confrontá-los por isso. Ele vai confrontá-los em meio a este relacionamento imperfeito, em meio a essa busca equivocada, e Ele vai confrontá-los dizendo, vocês procuram um pão que perece. Está aqui o maná que desceu do céu. Moisés lá no deserto, ele buscava o Senhor e a sua presença. Ele não abria mão da presença, ele não dizia, Senhor, então Senhor, mas está garantido o maná. Vai ter maná todo dia, o Senhor não vai com a gente, mas nós teremos maná todos os dias, então ok, vamos adiante na viagem. Moisés não se preocupou com o maná, ele dizia, a minha preocupação, Senhor, não é o maná, é a tua presença. A minha preocupação, Senhor, não é o ar-condicionado,
que o Senhor provê todos os dias. Porque ele podia dizer: Senhor, o maná está garantido, a gente vai continuar acampando debaixo dessa nuvem que climatiza o deserto para a gente, que refrigera o lugar do acampamento, e a temperatura aqui é agradabilíssima, é mais agradável do que estarmos lá do Egito. Aqui tem uma temperatura maravilhosa, aqui nós estamos debaixo de uma climatização, Senhor, esta nuvem que climatiza o lugar aonde nós estivermos. Essa nuvem está garantida, ela vai conosco toda a viagem. Moisés não se preocupou com a climatização, sabe? Senhor, aquela coluna de noite que aquece o frio do deserto, e a temperatura continua sendo agradável. Enquanto o deserto esfria, o Senhor nos aquece, e nós não sentimos frio demais, nem calor demais. Não, essa climatização vai permanecer, Senhor, conosco toda a viagem. Não, Moisés não se preocupou com a climatização. Ele dizia: Senhor, mais importante que o maná, mais importante que a climatização é a tua presença. Ah, Senhor, é a tua presença. Eu quero saber se o Senhor vai conosco mesmo. Senhor, que eu preciso ter convicção é que a tua presença permanecerá conosco. Senhor, sim, Senhor, é mais importante que o maná. Ah, se tem a presença, é claro que tem maná, mas é melhor a presença ao maná, é melhor a presença, a climatização. Moisés entendia, a questão não é o maná, é a presença. É a presença. A questão não é o acampamento, não é a liberdade das garras de Faraó ou da escravidão, é o relacionamento com o Senhor. É se o Senhor permanece conosco. Jesus olha para aqueles que queriam apenas o pão e diz: aqui está o maná que desceu do céu. Quem come da minha carne, quem bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Porque o meu corpo é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Isso é algo que vai escandalizar aqueles que vão ouvir isso. Os que vão ouvir vão dizer: dura essa palavra. Quem consegue ouvir essa palavra sem se escandalizar, comer a carne dele, beber o sangue dele? E aqueles se escandalizaram com o Senhor, se escandalizaram com o ensino do Senhor, com a confrontação. Vocês me procuram porque comeram pão ontem, porque comeram peixe ontem, mas está aqui algo ainda melhor. Está aqui o maná que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Está aqui a minha presença. Vocês têm aquilo que as gerações lá do deserto não tiveram a oportunidade de ter: o verbo que se fez carne. A minha presença entre vocês, tão próxima, tão acessível, olho no olho. Vocês podem ouvir a minha voz, vocês podem chegar aqui bem pertinho e falar comigo. Eu estou aqui, eu mesmo estou aqui. Eu não mandei Miguel, nem Gabriel, eu não mandei arcanjo, nem serafim, nem querubim, mas o verbo mesmo se fez carne. Eu vim até vocês, eu vim para estar mais perto de vocês, para revelar o Pai, a plenitude do amor do Pai para vocês, a salvação do Pai para vocês, a graça do Pai, a graça salvadora do Pai. Eu vim buscar, eu vim resgatar o que estava perdido. Eu vim abrir vista dos cegos, eu vim abrir os ouvidos surdos, eu vim purificar os leprosos, eu vim trazer liberdade aos cativos, eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu vim trazer para mais perto de vocês a presença, o relacionamento, o envolvimento com o Pai. Aquilo que não era possível lá no deserto é possível aqui e agora. Vocês podem me conhecer. Moisés pediu para ver a face. Senhor, eu quero ver a tua face. O Senhor disse: você não pode ver o meu rosto, Moisés. Você não pode me ver. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver. Eu vejo a nuvem, eu vejo o brilho da tua presença, mas eu quero é te ver de verdade. Eu quero te ver, Senhor. Moisés queria essa experiência. Eu quero te ver. Moisés, se você me ver, você morre. Você está na carne, Moisés. Não é possível por agora.
Mas aqueles que comeram pão, aqueles que comeram peixe lá no deserto, no outro dia, eles desde que comeram pão e peixe até antes, eles já tinham o privilégio de ver Jesus. Eles já tinham o privilégio de estar diante do Senhor Jesus. Eles podiam olhar na face adorada de Jesus. Eles podiam contemplar o olhar do Senhor Jesus. Eles ouviam sem temor, sem medo, sem pavor a sua voz. Aqueles do deserto, quando a nuvem esteve sobre o Sinai, e o Senhor falou, e a sua voz fazia estremecer os montes e o deserto. Horebe tremia, o Sinai tremia, estremecia, labaredas de fogo apareciam na nuvem, a sua voz era como trovão, o vento soprava, os elementos naturais eram sacudidos pela presença do Senhor ali, pela manifestação da glória de Deus ali, e o povo teve medo e disse: olha, Moisés, não fale o Senhor diretamente conosco, porque aí nós morreremos, mas fale o Senhor diretamente contigo. Vai tu ficar lá no monte, você sobe lá no monte, você, porque nós iremos morrer, Moisés. Fale o Senhor para você, e tudo que o Senhor te falar, fala para nós e nós obedeceremos. Mas aqueles que comeram pão no deserto da Judéia, os que comeram peixe no deserto da Judéia, podiam ouvir a voz do Senhor e a terra não ia estremecer, não havia pavor, não havia medo. Ele estava ali, o verbo se fez carne, ele anulou-se, ele anulou toda a sua glória, ele se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua onipotência, de toda a sua onipresença, de toda a sua onisciência. Ele se anulou, ele se fez menor do que a ponta do alfinete, o zigoto lá no ventre de sua mãe, de uma mulher. Ele tomou a forma de homem, ele tomou a forma de carne, ele nasceu frágil, ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo em estatura, em sabedoria, para proporcionar a possibilidade de um relacionamento mais próximo, de uma revelação mais plena, para resgatar o pecador que estava preso nas prisões do pecado, da iniquidade, da falsa religiosidade, da falsa adoração, limitado na carne, limitado em uma mentalidade caída, em uma mentalidade escravizada pelo pecado. Mas ele veio bem perto para revelar o Pai, para revelar Deus, para que houvesse um relacionamento real e verdadeiro. Então ele vai dizer àqueles: está aqui o pão da vida, está aqui a minha presença, eu estou aqui, eu mesmo estou aqui entre vocês. Aquilo que Moisés não pôde ter, vocês podem. Aquilo que Moisés não vivenciou, vocês podem vivenciar. Eu estou aqui. Está aqui o meu corpo, o meu sangue, e eu ofereço a vocês, eu ofereço a minha vida a vocês. Ele diz: o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Por isso o Pai me ama. Ninguém toma a minha vida, sou eu que dou a minha vida para vocês e por vocês. Ele estava pagando um alto preço. O véu seria rompido, o seu próprio corpo seria rasgado como véu, para permitir esse relacionamento, porque Deus ama o pecador. Mas a palavra diz: os vossos pecados faz separação entre vocês e Deus, de modo que Ele não pode vos ouvir. Mas Jesus, Ele vem para tirar o impedimento, para permitir o relacionamento. Mas aquela geração procurava apenas pão e peixe, recursos materiais. Ao evangelho pregado há décadas no Brasil e fora do Brasil, que apresenta o Deus que faz prosperar, o Deus que dá apartamento, o Deus que dá carro importado, o Deus das coberturas, o Deus dos empresários, o Deus do capitalismo.
o Deus dos bens materiais, o Deus das riquezas. Mas o verdadeiro evangelho não é esse. O verdadeiro evangelho é conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele diz: me buscareis, me achareis. Quando vocês me buscarem com todo o vosso coração, eu vou me deixar encontrar, eu vou me deixar achar. Aleluia. Você vai conseguir ter um verdadeiro relacionamento comigo. Você precisa experienciar a presença de Deus. Experienciar mais do que a emoção do culto, mais do que a emoção quando escuta um louvor. O desejo do Senhor é que você seja verdadeiramente habitação da sua presença. É que o teu dia comece a cada manhã com a sua presença. É quando você simplesmente diz para Ele: o Senhor está aqui. Vamos vivenciar esse dia juntos. Vamos caminhar juntos. Eu não abro mão da tua presença, Senhor. É quando você amanhece o dia e diz: eu não consigo começar o dia se não dobrar joelhos e falar com o meu Deus. Se primeiro eu não buscar a face do Senhor. Se primeiro eu não falar com aquele que me deu o privilégio da sua presença, que me deu o privilégio de tê-lo comigo, de tê-lo em mim mesmo, fazendo em mim residência e morada, aquele que tem prazer em estar comigo todos os dias. Relacionamento verdadeiro com Deus entende que tudo é dele, para ele e por ele, e também a minha própria vida. Relacionamento com ele é Paulo quando declara: não vivo mais eu, Paulo, eu morri. É Jesus, é ele que vive em mim, e a vida que vivo agora, eu vivo-a na fé do Filho de Deus que a si mesmo se entregou por mim. É um relacionamento profundo daquele que diz e declara: Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um. Relacionamento com ele é aquele que ele declara em João 14, quando ele diz: eu estarei no Pai, eu estarei em vós e vós estareis em mim. Eu no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Ele já havia dito: eu e o Pai somos um. Aquele avança e diz: e nós queremos ser um também com vocês. Um só. Um só. Carro fica velho e vai parar no ferro velho. Carro sai da loja e vai perdendo preço muito rapidamente. Carro fica obsoleto. Apartamento você compra, daqui a pouco o bairro já não é muito bom e o preço desaparece e o preço cai. Bens materiais se vão. Recursos financeiros, a inflação corrói o valor de compra, o poder de compra. E a vida passa. E diz o Salmo 90: e nós voamos. E Jó vai dizer: nu nasci e nu morrerei. Ele alerta dizendo: não vim com nada, não irei com nada. Ele vai afirmar: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo isso para nos mostrar que relacionamento com Deus é mais que camelos. Relacionamento com Deus é mais que ovelhas. Relacionamento com Deus é mais que prata e ouro. O apóstolo Pedro vai afirmar: não foi com prata, nem com ouro. Os grandes impérios do passado faziam denário de prata. O denário de prata tinha peso. O denário de prata era desejado, era um dia de trabalho, era feito de prata. Os que tinham o denário gostavam de morder o denário, sentiam o sabor do metal, o cheiro do metal, o peso do metal. Mas os imperadores tiveram a ideia de, para aumentar o poder de compra do Estado, de reduzir a quantidade de prata e colocar ali outros metais de menor valor.
coloca cobre, mistura. E daqui a pouco o denário já não tinha o mesmo peso. Daqui a pouco apenas uma fina camada de prata estava escondendo o outro metal que não tinha valor. E as pessoas desconfiaram e já não queriam mais os denários. E o preço subia, e o preço de tudo subia. A inflação aconteceu já nos impérios do passado. Porque, como disse o Senhor, os ladrões roubam os tesouros da terra. A prata, a traça corrói os tesouros da terra. A inflação devora. O poder se perde. Depois, o imperador romano resolveu fazer a moeda de ouro, mas ninguém confiava mais. E o império ruiu. Os grandes impérios ruíram. Os bens materiais são volúveis, eles passam. Os impérios passam. No sonho de Nabucodonosor, ele vê aquela grande estátua e revela a Daniel: a cabeça é de ouro puro, é o reino de Babilônia, é a glória que Deus te deu, Nabucodonosor, mas esse império vai passar. E ele vê o corpo daquela grande estátua, o tronco todo de prata, sabe, é um metal de menos valor. Significava que o poder do império seguinte seria menor. O tempo vai passar e o poder, as coisas daqui, as coisas materiais, elas vão perdendo o seu valor. Ele olhava e depois aquela estátua, ela já tinha agora as suas partes inferiores feitas de um metal ainda também sem valor, com menor valor do que a prata. E ele observava e via aqueles pés, sabe, e da prata se passava o bronze, e do bronze as pernas eram de ferro, e o ferro vale muito menos do que o bronze, do que a prata, do que o ouro. Depois ele viu os pés daquela grande estátua e havia uma mistura ali de ferro com barro, e o valor ali, então, o valor monetário, então, poder de compra, a inflação, então, da moeda emitida por aqueles impérios, então, é os nossos dias, é a percepção do valor dos nossos dias. E quanto mais o homem busca coisas materiais, parece que lhe escapa pelos dedos como o vento. Moisés parecia perceber muito bem isso. E ele dizia: Senhor, eu não estou preocupado com maná. Eu não estou preocupado com multiplicação de codornizes, de peixes, de coisas, de bens. É verdade, aquela geração peregrinou 40 anos no deserto. Ninguém ficou nu. Houve provisão de Deus. Ninguém ficou descalço, havia provisão de Deus, ninguém passou fome, os animais, os rebanhos não ficaram famintos, ninguém morreu de sede. O Senhor colocou água no coração da rocha para que eles bebessem. O cuidado de Deus estava sobre eles, mas isso não era o mais importante, faz parte da vida. Mas eles tiveram o privilégio de ter a presença do Senhor bem perto deles, e todos os dias, diz a palavra, Moisés ia para fora do acampamento e dirigia-se para uma tenda armada do lado de fora. E aquela tenda, antes que o tabernáculo houvesse sido construído, Moisés improvisou uma tenda, um lugar fora do acampamento. Dentro do acampamento haviam 2 milhões de preocupações, haviam 2 milhões de problemas dentro do acampamento. Eram 2 milhões de vidas, mais ou menos, que estavam debaixo do cajado da liderança de Moisés. Dentro do acampamento haviam 2 milhões de demandas. Dentro do acampamento haviam 2 milhões de pensamentos diferentes simultaneamente acontecendo. Dentro do acampamento haviam 2 milhões de desafios. Dentro do acampamento, então Moisés se dirigia para o lado de fora dos 2 milhões. E ele ia a um lugar que ele chamava de tenda do encontro. E logo cedo de manhã, Moisés se levantava, e todo mundo sabia que hora era que ele se levantava cedinho. E as pessoas que já sabiam os hábitos de Moisés ficavam na porta, cada um da sua própria tenda, observando Moisés passar. Eles sabiam os hábitos de Moisés, e eles aprendiam com Moisés acerca de relacionamento com Deus, porque Moisés tinha relacionamento com Deus. Eles percebiam o efeito na vida de Moisés, na face de Moisés, no comportamento de Moisés, no estilo de
liderança de Moisés, da forma como Moisés fazia, da forma como Moisés propunha, da forma como ele conduzia, da forma como ele solucionava, da forma como ele julgava. Eles entendiam o fruto do relacionamento que Moisés tinha, e eles observavam logo cedo de manhã: Moisés vai passar por aqui, e cada pessoa ficava na sua porta, as famílias ficavam na porta das suas respectivas tendas, e eles observavam Moisés passar. Ele está indo para fora do acampamento, ele está indo ao encontro de Deus, ele está indo encontrar aquele amigo que é mais chegado do que o irmão, ele está indo à presença do Todo-Poderoso. Ele não vai em busca de prata, ele não vai pedindo ouro, ele não vai lá pedindo a ele que dê bens materiais. Ele está indo à presença, ele está indo ao relacionamento, ele vai falar com o seu amigo, ele vai falar com o Todo-Poderoso. E Moisés passava, e quando Moisés passava e se aproximava da tenda do encontro, armada do lado de fora do acampamento, armada além dos problemas materiais desta vida, mais adiante, e Moisés ia além, mais e além. E à medida que Moisés se aproximava daquela tenda, a palavra diz: a nuvem baixava, a nuvem, ele ia se aproximando da tenda do encontro, e a nuvem também ia se aproximando. Quem vai à tenda do encontro, vai ao encontro. Quem se aproxima da tenda do encontro, a nuvem da glória de Deus se aproxima do lugar do encontro. Porque não é o prédio, não é o prédio, não é a beleza, não é a arquitetura do prédio, é a presença. É a presença, é o relacionamento, é o envolvimento. E ele se aproximava, e a nuvem baixava. E a nuvem, depois que ele entrava pela porta, a nuvem envolvia completamente a tenda, e não se via a tenda, não se via Moisés nem a tenda, só via apenas a nuvem, a presença, a glória de Deus. E quando eles viam que Moisés entrou e a nuvem baixava, diz a palavra que cada um dobrava os seus joelhos. Êxodo 33. Cada um se prostrava na sua própria tenda, porque o relacionamento de Moisés com Deus serve para Moisés com Deus, mas eu preciso ter o meu relacionamento pessoal com Deus. Então cada um dobrava os seus joelhos na sua própria tenda para adorar, para falar com Deus, para buscar a sua presença, para buscar também ter o seu relacionamento com Deus. O relacionamento do meu pastor com Deus é maravilhoso, que continue ainda mais maravilhoso, mas não vai servir para mim. O relacionamento do Kennedy com Deus é maravilhoso, que continue ainda mais maravilhoso, mas o relacionamento do Kennedy com Deus não serve para mim. O relacionamento da minha mãe com Deus é maravilhoso, que continue ainda mais maravilhoso, mas o relacionamento da mamãe com Deus não serve para mim. Eu preciso vivenciar o meu relacionamento com Deus. Deus se revela para aquele que o busca, para aquele que o procura. Me buscareis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus, ele olha para aquela multidão da festa dos tabernáculos, que desciam à fonte do enviado, naquela procissão, naqueles dias de festa. E eles desciam à fonte do enviado. Os sacerdotes iam diante da multidão, levando uma jarra especial, uma jarra de ouro, e eles enchiam-na de água tirada ali do tanque de Siloé, cuja tradução da palavra Siloé é o enviado. Está falando daquele que seria enviado para o relacionamento pessoal, enviado para a proximidade, enviado para ser visto por aqueles que não puderam ver e queriam ver lá no deserto, que ansiavam o privilégio de Moisés, que ao entrar na tenda falava com o Senhor, e a palavra diz face a face, como quem falava com o seu amigo, vis a vis.
E aqueles que estavam cada um em sua tenda desejavam essa experiência semelhante. É dito que quando Moisés saía do encontro, o rosto brilhava. Ele precisava colocar um véu sobre o rosto, porque as pessoas se mirassem para ele, se olhassem a sua face, veriam aquele brilho extraordinário, e ele cobria o rosto com um véu. E as pessoas desejavam essa experiência. Mas quando os sacerdotes, na festa dos tabernáculos, iam ao tanque do enviado, aquele que seria enviado, cuja face poderia ser vista, cujo brilho do olhar, Bartimeu cego, a porta de Jericó, vai clamar: Yeshua ben Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E vai insistir, e vai querer, e vai dizer: eu tenho um desejo de vê-lo, de falar com o Senhor, de estar perto do Senhor, de me aproximar do Senhor, ainda que eu esteja em trevas, ainda que eu esteja na escuridão, ainda que eu não tenha um nome grande, ainda que eu não seja importante, ainda que eu seja apenas mais um mendigo à beira do caminho. Yeshua ben Davi, eu tenho desejo de me encontrar contigo. Olha para mim. Bartimeu aproveitou a experiência, Bartimeu aproveitou a possibilidade, estando em trevas, não podendo ver, mas ouvindo quem passa por aí. Mas quem é que passa por aí? Ele se arrepiou. Quem é que está passando por aí? É alguém que é alguém diferente, está passando tão pertinho de mim. Quem é? E alguém disse: é Jesus o Nazareno. Mas para Bartimeu não era apenas o cidadão de Nazaré que passava. Para Bartimeu não era apenas o filho de Maria que passava, o filho do carpinteiro José que passava. Quem passava era o enviado, quem passava era o desejado, quem passava era o pão da vida, quem passava eram as fontes das águas vivas. Quem come deste pão nunca mais terá fome, quem bebe desta água nunca mais terá sede. E ele clamava: ah, eu estou em trevas, mas quem olha na sua face vê a luz do mundo. Quem o segue não estará em trevas. Yeshua ben Davi. E quando Bartimeu é colocado diante dele, e ele pergunta: que queres que eu te faça? Que coisa extraordinária. Aqueles do deserto viram grandes maravilhas, mas nunca olharam o brilho dos olhos dele. Aquela geração que saiu do Egito viu milagres extraordinários, mas nunca ouviu a doçura da sua voz. Que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Ver. Ver. E quando os olhos de Bartimeu são devolvidos e a visão brilha diante dele, o brilho do olhar do enviado, do desejado das nações, a semente da mulher, estava diante dele a luz do mundo, estava bem diante dele a fonte da água viva. Ele contemplava o maná que desceu do céu. Ele olhava e ele via o bom pastor, o sumo pastor. Ele olhava e contemplava a videira verdadeira. Ele via o alfa e o ômega. Ele via o primeiro e o derradeiro. Ele contemplava o princípio e o fim. Ele via a sabedoria de Deus ao criar todas as coisas, o arquiteto da criação. Ele contemplava e ele via. Eu quero ver. Ele viu mais do que o que pediu. Ele contemplou a face do seu Salvador. Ele viu a face do seu Deus. E ele foi recebido com um sorriso acolhedor. Que privilégio, Bartimeu, que você teve. Que privilégio, Bartimeu, que você teve. Você nem tinha nome, Bartimeu, mas você viu os olhos dele e você o seguiu. Nunca mais ele conseguiu se desprender dele. Nunca mais ele o seguiu pelo caminho. Alguém já cantou, e é verdade: quem já esteve no Santo dos Santos,
quem já esteve no santo lugar, junto a Shekinah, bem perto da glória, em outro lugar, não quer viver, em outro lugar, não sabe viver. Eu não quero carro importado, não quero apartamento de cobertura. Eu quero a sua presença. Eu quero olhar e ver a sua face. Jesus olhava a multidão. Eles vinham do tanque de Siloé. Eles iam trazendo água do tanque do enviado. E eles tinham sede. Então o Senhor diz, se revelando para eles, Ele diz: quem tem sede, venha a mim, venha até aqui e beba. Oh, alemachalachato-holitia chalasteia. Foi perguntado para ele pela mulher em Sicar: és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço? E ele disse: quem bebe desta água do poço de Jacó, quem bebe da água do poço da tradição, quem bebe da água do poço da mera religião, vai voltar a ter sede, vai voltar com sede. Oh, não vai saciar a sede, mas se tu souberas quem é que fala contigo, quem é o enviado, se tu souberas, quem foi que se esvaziou de toda a sua glória e se fez carne, se tu souberas quem é que veio aqui te encontrar no zênite solar, se tu souberas quem é que está à beira do poço, que contempla a sede que vai na tua alma, a sede que vai no teu espírito, uma sede que conta bancária não sacia, uma sede que bens materiais não saciam. Se tu souberas, tu me pedirias e eu te daria água da vida, água viva. Em ti se faria uma fonte que salta, que transborda para a vida eterna. A mulher, se tu souberas, que privilégio que teve a samaritana. Ela viu a fonte e bebeu das águas. Aquilo mudou sua vida. E ela correu para a cidade para contar: eu encontrei alguém, eu encontrei com ele, eu falei com ele, eu vi o rosto dele. Ele veio ao meu encontro e ele está aqui pertinho, ele está ali no poço. Aquele que no deserto não se podia se aproximar, ele está no poço. Aquele que Moisés pediu para ver e não viu, eu vi na beira do poço e ele falou comigo. E toda a cidade correu para ver que privilégio que os sicarenses ou sicaritas tiveram. Puderam dizer para aquela mulher, depois de dias que ele ficou com eles: mulher, nós cremos não porque você viu, nós cremos não porque você bebeu, nós cremos não porque você testemunhou, nós cremos não porque você teve o privilégio de encontrá-lo primeiro, nós cremos porque também nós o encontramos, nós o ouvimos, nós bebemos das suas águas, nós comemos do pão da sua palavra. Nós tivemos o mesmo privilégio que você, sendo samaritanos, sendo discriminados. Nós tivemos o mesmo privilégio que você. Nós cremos porque também tivemos a nossa experiência com Ele. A experiência com Ele vai além da promessa do apartamento de cobertura, da teologia da prosperidade, de bens materiais, de coisas. Das coisas que os homens amam tanto. Deus vai além das coisas. Ele olha para aqueles sedentos, vindo daquela multidão, acompanhando os sacerdotes, trazendo aquela água, aquele cerimonial religioso. E diz: quem tem sede, vem aqui, eu estou aqui.
Olha, Jesus está aí. Jesus escolheu o dia de hoje para estar com você. Ele é a fonte das águas vivas. Ele é o pão da vida. Ele é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Se você tem a presença, se você desfruta da presença, se você se envolve com a presença, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os seus ungidos, contra os seus filhos? Ele mesmo que os defende. O que nos separará do seu amor? Será fome, será nudez, será inflação, será a espada, será a perseguição, será o marxismo, serão as ideologias falsas e malignas, será a política corrupta. O que nos separará do seu amor? O que nos separará do seu amor? A palavra vai dizer nada, nada, porque em todas essas coisas somos mais que vencedores por causa dele que nos amou. Nada nos separará do seu amor, nada nos separará da sua presença, da comunhão com a sua presença, de ver a sua face, de ser a habitação do seu Espírito. Nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nem a profundidade, nem a altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está, Ele é. Ontem, hoje, agora, amém, eternamente, que está em Jesus Cristo, o Deus Salvador, ungido de Deus, aquele que se fez carne para te dar a possibilidade real de experiência, um verdadeiro relacionamento com Deus. Quando Jesus fala de provisão, de preocupações da vida em Mateus 6, quando ele fala das preocupações com vestir, com comer, ele mostra que o lírio do campo Deus veste, a presença de Deus cuida do lírio. Quando ele fala das preocupações com a economia, com as coisas, com o que vai acontecer, com as incertezas econômicas e terrenas, ele diz: olha os passarinhos, eles não têm o Federal Reserve, que fabrica dinheiro do nada. Eles não têm o Banco Central Brasileiro, que pode fabricar dinheiro também a partir do nada. Dinheiro de papel, cujo valor é tão enganoso. Eles não têm os recursos, os depósitos, as plantações, os títulos de propriedade, mas o vosso Pai cuida deles. Amém? Vocês são mais importantes que os passarinhos. Você é mais importante que os passarinhos. Mas ele vai dizer para eles: a vossa preocupação não vai acrescentar a vossa vida absolutamente nem um dia sequer, nem um fio de cabelo na cabeça. Mas ele vai nos dizer lá em Mateus 6, 33, mas buscai. O que é que eu preciso buscar? Mas buscai em primazia o reino de Deus. O reino de Deus. Além daqui te reia. Mas buscai em primeiro lugar o governo de Deus sobre a tua vida, a direção de Deus para a tua vida. Mas buscar em primazia a vontade de Deus para a tua vida. Mas buscar em primazia o relacionamento com Deus. Mas buscar e conhecer a Deus. Mas buscar e ser cidadão do reino de Deus. Ter aliança com esse Deus. Envolvimento real e verdadeiro com Deus. Porque é dito a samaritana, ela pergunta onde se deve adorar. E o Senhor Jesus vai dizer para ela que a adoração não tem a ver com o lugar.
Adoração, ele diz, o Pai procura o verdadeiro adorador. E ele o adora em espírito. Ele o adora sabendo que ele não pode ser visto, não pode ser tocado. Ele o adora. Ele o adora em fé. Ele espera que aquele que dele se aproxima, diz Hebreus, creia que ele é real e galardoador daqueles que o buscam. Ele o adora. Ele não precisa de iconografia para adorar, de um ídolo para o adorar. Não, é contrário à sua vontade e à sua palavra. Sua palavra que é eterna e não muda. Não farás imagens para me adorar, para adorar a divindade. Não. Ele é real, tia. Você não precisa de imagens, de iconografias para adorá-lo. Isso é coisa da palavra. Ele é eterno em sua palavra. Mas buscai o reino de Deus, a sua justiça. A justiça dele nos alcançou, sendo nós pecadores, e o salário do pecado sendo a morte. Ele colocou seu filho na cruz do Calvário e o preço foi pago, a obra foi consumada. Ele nos deu a real possibilidade de um relacionamento com ele que vai além do véu, de subir pela escadaria que Jacó contemplou no sonho e chegar até a sua presença. Mas buscar em primazia o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas da vida. A gente precisa de vestir, sim. A gente precisa de cuidados, sim. Sim, é a bênção dele que faz dar certo. A gente semeia e colhe com a bênção dele. As outras coisas, ele sabe que a gente precisa delas também. A palavra diz, ele vai acrescentar. Oh, glória. É isso que Moisés entendia. É isso que Moisés sempre compreendeu. É isso que o salmista vai dizer. Mais vale um só dia. Mais vale um só dia nas tuas portas. Mais vale um só dia da porta da casa de Deus do que 1000 dias em qualquer outra parte. Porque o Senhor é sol e escudo. Bendito seja o seu nome. Louvado seja o seu nome. A sua presença é melhor. A sua presença é maior. Anseie pela sua presença, anseie por conhecê-lo, anseie por se envolver com ele, anseie por vivenciar. Oh glória, a sua companhia. Para onde iremos nós, vai dizer Simão Pedro, se somente tu, aleluia, somente ele. Somente tu, releva. Como Simão Pedro entendeu isso? Para onde iremos nós? Porque aqueles que queriam comer o pão de novo, que queriam comer peixe de novo, ao ouvirem o seu discurso dizendo, come a minha carne, bebe o meu sangue, esses foram embora. E a palavra diz, e já não andavam mais com ele. E já não queriam mais saber de estar na presença dele. E ele olha para os seus discípulos íntimos e diz, e vocês não querem também ir após eles? Não querem também ir embora? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ainda que raposas têm os seus covis e os pássaros os ninhos, não querem vocês segui-los? E Simão Pedro nessa hora vai dizer, Senhor, eu não estou preocupado com pão, se eu vou comer pão. Não estou preocupado com peixe. Eu já até larguei o barco tem tempo. Quando o Senhor me convidou, vem e me segue, e eu te farei pescador de vidas, de homens. Eu não estou preocupado, Senhor, com peixe. Mas sei a ti, eu não fico sem a tua presença. Eu não abro moeda da tua presença. Para onde iremos nós, se somente tu tens as palavras da vida eterna? Jesus, ele não é uma igreja. Jesus, ele não é uma religião. Jesus não é o cristianismo histórico. Jesus não é uma placa denominacional. Não. Alguém conta que teve um sonho, uma revelação. E na sua revelação foi aos céus. Foi também primeiro ao inferno. E lá chegando no inferno, ele era da religião do metodismo. E ele perguntou, tem metodista aqui no inferno?
e foi-lhe dito: tem sim, muitos metodistas estão no inferno. E ele se escandalizou, ele era metodista. E ele perguntou: e presbiterianos calvinistas tem aqui no inferno? E foi-lhe dito: sim, tem muitos calvinistas, presbiterianos do inferno. E ele se escandalizou. Tem batistas aqui no inferno? Foi dito: sim, muitos batistas estão aqui no inferno. E ele se escandalizou ainda mais. Foi aos céus, e quando chegou nos céus, ele perguntou: e aqui tem metodistas? E foi-lhe dito: não, aqui não tem nenhum metodista. Ele se escandalizou, ele era metodista. E ele perguntou: e presbiterianos, calvinistas, aqui tem? E disseram: não, nenhum presbiteriano calvinista. E batistas? E começou a perguntar as várias denominações. E foi-lhe dito: não, nenhum desses tem aqui. E ele ficou escandalizado. E ele perguntou: mas então o que é que tem aqui? E foi-lhe dito: aqui tem aqueles que foram lavados, aqui tem aqueles que foram remidos no sangue de Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. É Ele que salva, Ele é o caminho. Entre no caminho, Ele é a verdade. Creia nesta verdade, Ele é a vida. Ele quer te dar esta vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E você precisa de Jesus. Tudo que você precisa é Jesus. Tudo que você precisa nesta manhã e em toda a tua vida é de Jesus. Tudo que a tua família precisa, ela precisa de Jesus. É de Jesus, é de Jesus, é de Jesus. Está na igreja é porque você tem Jesus. Sentar, tia, em cadeiras do templo só tem sentido porque você tem Jesus. Cantar, louvar no templo, na festa, só tem sentido se você tem Jesus. Porque se não tem Jesus, você não tem nada. Moisés vai dizer: Senhor, vem conosco. Porque o que é que nos diferenciará? O que é que nos diferencia dos demais povos da terra, senão que tu estás conosco? Ou seja, senão que nós te temos como nosso Deus, como um Deus com quem nós nos relacionamos. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Vem para Jesus. Esse é o convite de Deus para você. Vem para Jesus. Você pode até já estar na religião, mas de nada adianta estar na religião se você não tem um relacionamento real com Jesus. Por isso eu te convido: vem para esse relacionamento. Como é que eu faço para ter esse relacionamento? A primeira coisa que você precisa fazer é querer ter esse relacionamento. Diga: eu quero. Escreva: eu quero. Eu quero Jesus. Eu comecei falando que oração envolve propósito. Eu comecei falando que oração precisa ter propósito, que oração que não tem propósito é vazia, porque ela é fruto de um relacionamento que também é vazio. Ai, a oração te releia. Ai, que toda oração te falei lá no início, ela brote do primeiro propósito, que é: eu quero a tua presença. Senhor, eu quero contemplar, eu quero mais de ti, Senhor. Oh, glória a Deus. Essa é a oração que tem sentido real. Aleluia. E as demais coisas Deus acrescenta. E as demais coisas Deus tem para te dar. Mas ame a Deus
Ai, bestia, muito além das coisas de Deus. Deus deu, Deus tomou. Isso é fruto de alguém que tem um real relacionamento com Ele. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tia, nosso relacionamento tem que ir além das coisas. Nosso relacionamento tem que ir além das vitórias. Nosso relacionamento tem que ir além dos testemunhos. Paulo diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece. E quando Paulo diz posso todas as coisas, ele está fazendo: eu posso passar dificuldades, eu posso viver no deserto, eu posso passar os naufrágios, eu posso passar as prisões, eu posso passar os açoites, eu posso até ter um espinho da carne. Posso todas as coisas, ele diz, porque eu tenho um relacionamento real e verdadeiro com Deus e Ele me fortalece. Oh, aleluia. Oh, alamatimetia reia. Vem, Vera. A Vera diz: eu quero. Aleluia. Queira nessa manhã. Queira este envolvimento real com a sua presença. Eu quero orar com você enquanto ministrava aquilo que Deus ia colocando no meu coração dessa manhã. Essa palavra de abertura. Vocês iam postando pedidos, vocês iam postando acerca de necessidades. E todas as nossas necessidades, elas chegam até o coração de Deus. E eu quero orar com você, como diz a palavra: orai uns pelos outros. Ore comigo, aonde você está. Amém? A palavra diz: equipe relatamires. Diz: eu quero relacionamento real com Deus. Terreia lá eu time que me ideia. Estou, terreia, vem. Oh, aleluia. Queira esse relacionamento com Deus você também. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos ir além. É o céu que nos espera. O arrebatamento da igreja se avizinha, mas eu preciso te dizer, Ele vem buscar uma igreja que o conhece, que se relaciona verdadeiramente com Ele. Ele diz: muitos me louvam de lábios, mas o coração está longe de mim. Muitos conhecem as músicas da harpa cristã, mas o coração não arde com a minha presença, pela minha presença. Muitos vêm à igreja, vêm para o culto, mas não vêm para o encontro comigo. É diferente. Quem vem para o culto não consegue nem orar. Quem vem para o culto apenas está preocupado com a hora que começa e a hora que termina. Quem vem para o culto vem apenas para uma liturgia, mas quem vem para o encontro quer mais de mim, que é a minha presença. Quem vem para o culto quer a minha revelação. Quem vem para o culto que é a manifestação da minha glória, né? Na adoração coletiva do corpo que é a igreja. Quem vem, oh glória, a Betânia Viana diz: eu quero esse relacionamento com Deus. Vem, terreia, torralaia.